morning all inside your eyes. The world awakens in the light of the day. I look Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, oh, eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, oh, eu quero viver algo novo. Oh,
sobre mim um novo amanhecer. Oh, 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 eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Olá, graça e paz, povo de Deus. Mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos meditando na palavra de Deus. Palavra essa que nos sustenta, que nos fortalece, que nos consola. Palavra que nós podemos dizer que é a rocha onde os nossos pés estão sobre. Andamos pela palavra. Nessa oportunidade que o Senhor nos concede, eu gostaria de compartilhar da palavra de Deus em um texto que está no livro de Marcos. Se você puder abrir Evangelho de Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 4, nós vamos ver do verso 35 até o versículo 41. Amém? Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos?
ele se levantou, ele repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se e acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quero fazer uma oração ao Senhor, pedindo graça. Pai amado, em nome de Jesus, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de ser, Senhor, um instrumento para levar a Tua palavra, que é santa e poderosa. Peço, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, ministre em nossos corações e que nos traga, Senhor, alento, coragem, força, consolo. Fale conosco mais uma vez, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava meditando nessa palavra, me passou vários temas para eu colocar na palavra, e o tema, pelo menos nas palavras em que eu ministro, tem tudo a ver com o desenvolvimento do sermão, não é? Então o primeiro tema que me veio à mente é aprendendo a confiar em Deus. Depois me veio outro tema que eu cheguei até a escrever, na escola de Jesus. E por fim eu cheguei a este tema que eu quero compartilhar com vocês, que é Jesus dormia. Tema de hoje: Jesus dormia. Parece até mesmo estranho, mas ele é intrigante, ele é um tema para a gente pensar, porque este é um dos fatos deste texto que chama a atenção de todos nós. O fato do Senhor Jesus conseguir dormir em meio a este episódio todo em que estavam inseridos os discípulos, estavam inseridos o próprio Senhor, em um barco atravessando o mar da Galileia de um lado para o outro, em meio a uma tormenta que se levanta, um vento forte, uma tempestade, ventos contrários. E em meio a isso tudo, o texto é claro em nos apontar este detalhe, que Jesus dormia, em algumas traduções, em uma almofada. Na NVI diz que Jesus dormia com a cabeça em um travesseiro. Mas lembrando que o barco estava quase afundando. Diz o texto que a água já estava entrando para dentro do barco. As ondas cresceram. E isso tudo produziu um grande medo, um grande terror entre os apóstolos, pois já estava noite nessa hora. E então o Espírito Santo foi me levando a entender por que Jesus dormia, não é? Qual o ensinamento, o que o Espírito Santo queria nos mostrar, ressaltando, frisando, mostrando para mim e para você, este dormir de Jesus. Este dormir de Jesus em meio a uma tempestade. Eu quero abordar três situações que não anulam uma da outra, e todas elas podem ser verdadeiras, e que trazem um ensinamento para a minha vida e para a sua sobre este sono de Jesus, sobre este momento que Jesus se deixou descansar. Vamos comigo? Primeira razão por que Jesus dormia, é uma razão óbvia, mas que eu tenho um ensinamento por trás. Porque Jesus estava cansado. Sim, Jesus estava cansado. E eu quero frisar este lado humano de Jesus, do cansaço, porque nós os cristãos, e principalmente aqueles que estão sempre na frente de trabalhos cristãos, líderes de PGDs, líderes de intercessão, pastores, ensinadores da palavra, bispos,
todos aqueles que se envolvem com a obra de Deus e com o reino de Deus de uma maneira mais intensa, exigindo mais da sua vida, do seu suor, da sua força, do seu trabalho físico e espiritual e intelectual. Quando pensamos em cansaço, em estresse, em fadiga, algumas pessoas associam com fraqueza. Alguns que vão mais longe associam com frieza, com distanciamento. Mas, na verdade, este é um ponto importante para nós entendermos. Porque faz parte da nossa natureza, faz parte da vida humana. Nós nos cansamos. Ah, bispo, você quer dizer que vocês, líderes, ou nós, que também somos do corpo de Cristo, podemos nos cansar da igreja? Não é que nós nos cansamos da igreja, falando da igreja como corpo de Cristo, como a junção, o ajuntamento dos santos, como os momentos gostosos que é de estarmos juntos, mas nós nos cansamos de todo o trabalho que envolve, tanto trabalhos seculares, como também trabalhos espirituais. Há momentos na vida em que nós estamos cansados. Eu já vi relato de gente muito mais graduada do que eu, né? Líderes com um alcance muito maior, que cuidam de milhares de pessoas, que desbravaram regiões inteiras para o reino de Deus. Chegaram num ponto de cansaço físico tão intenso, ao ponto de um pequeno garfo cair no chão, isso causar uma irritação dentro da pessoa, um calafrio, uma sensação estranha, é um estresse acumulado, é um cansaço físico. E Jesus também se via no direito de cansar, porque nós conhecemos as Escrituras e toda a teologia por trás da divindade de Cristo, e sabemos que Ele era 100% Deus, mas também se fez 100% homem. A maioria dos textos nos diz que Jesus acordava bem cedo. Muitos relatos nos evangelhos diz que antes que o sol nascesse, Jesus já estava separado em oração, buscando a presença de Deus, se abastecendo da comunhão com o Pai. E logo que o dia se despontava, começava uma sequência de trabalhos espirituais, caminhadas longas na Palestina, em toda a região, anunciando o Evangelho, curando os enfermos, ensinando as multidões, expulsando os demônios. E o trabalho do reino também cansa. Pastores, líderes, não há nada de errado em cansar, e se necessário for, buscar um descanso, tirar uns dias com a família, tirar uns dias de férias, descansar a mente, o corpo, descansar a alma. Jesus dormiu sim, porque provavelmente o seu corpo estava esgotado de tanto trabalho. É uma realidade, e que a igreja tem que olhar com um olhar diferente. Os cristãos não são super-heróis. Nós não temos asas para voar, nós não temos superpoderes para nos esquivar. Portanto, sentimos, como todo ser humano, cansaço físico, mental, e até mesmo cansaço espiritual, pelo trabalho, pelo empenho, pela luta, pela intercessão. E o primeiro aspecto é esse aspecto humano, é um aspecto natural. Amados, é natural o cansaço. O que não é natural e não deve ser é o se prostrar, é o ficar em um período extenso, numa situação de cansaço intermitente. Mas o cansaço é natural, há um momento de recuperação, há um momento de tratamento, há um momento de se recompor, para depois voltar a servir com mais afinco, com mais destreza, com mais aplicação. Até mesmo os grandes homens de Deus na Bíblia passaram
por momentos de cansaço, de estresse. Eu me lembro do profeta Elias, naquela passagem conhecida, quando ele foge da perseguição de Jezabel. Aquele homem ficou desnorteado, ele fugiu, ele correu, ele andou, até que Deus o encontra e diz: olha, Elias, eu tenho um tratamento para você. Vai ser trazido para você comida, coma e durma. E Elias comeu e dormiu. Passado um período, que a Bíblia não relata exatamente quanto, Deus o acorda novamente e diz: come novamente. E Elias comeu e depois Elias dormiu. E aí então ele se recompôs, o seu corpo, a sua alma, e o seu estresse, o seu momento de cansaço era tamanho, ao ponto de um momento na vida dele, ele dizer: eu não sou melhor do que os meus pais. Pode me tirar a vida, pode me levar. Ele pede para Deus a morte. O grande profeta Elias, por causa de um cansaço extremo, de um estresse, causado por quê? Pelos demônios? Será? Prefiro acreditar que é causado pela vida, pela natureza humana decaída, pela nossa própria natureza. Portanto, este é o primeiro ponto que eu aprendo com Jesus. Nós nos cansamos, temos que sempre estar buscando descanso também, para renovar as nossas forças, para continuar a jornada que o Senhor tem colocado diante de nós, e uma missão diante de cada um dos seus servos. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto, que Jesus dormia, é porque Jesus percebeu que aquele momento poderia ser um momento de mais um ensinamento para os seus discípulos. Mais um aprendizado. Mais um aprendizado. Sabe, meu querido, a vida, desde o nascimento até o último fôlego de vida sobre a terra, eu vejo ela como uma grande caminhada em direção a conhecermos a Deus. Conhecermos a Deus. É uma escola, a escola de Deus, aonde, querendo ou não, todos nós nos matriculamos no dia do nosso nascimento. Quando nasce uma criança, nós a registramos no cartório, e o registro é a legalização, a autenticidade de uma nova vida, de um novo nascimento, de uma nova pessoa, de um novo ser. E essa certidão de nascimento poderia também ser chamada de matrícula da escola de Jesus. Porque as nossas vidas consistem em conhecermos o propósito de Deus, conhecermos Deus, porque quando conhecemos a Deus, nós nos conhecemos. E quando nós nos conhecemos e conhecemos a Deus, nós conseguimos compreender o nosso próximo. Compreender o nosso próximo. Eu creio sim, firmemente, que a vida se resume, se é que poderíamos resumi-la toda, ela se resume em conhecermos o nosso Criador. O livro de Colossenses, no capítulo 1, do versículo 15 em diante, é um texto maravilhoso que fala da supremacia de Cristo. E ali fala, entre outras coisas, que todas as coisas que existem foram criadas nele, em Jesus Cristo. Nele foram criadas todas as coisas. Diz mais que Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E como se não bastasse tudo ter saído dEle, criado por Ele e feito tudo para Ele, ainda continua o texto dizendo que tudo subsiste nele. Portanto, Jesus é o Criador, a razão da criação e o mantenedor de todas as coisas que existem sobre a terra. Tudo continua a andar, a se mover, a subsistir
por causa de Jesus Cristo, o Senhor. Se tudo foi criado por Ele, para Ele, tudo permanece até hoje, porque Ele permite que assim o seja. Conhecê-lo em vida, talvez seja o maior propósito da vida. Conhecer a Deus, conhecer o Senhor. E nessa passagem, o segundo ponto que eu acredito que Jesus permaneceu ali dormindo, é porque nessa escola da vida, na escola de Jesus, há muitos ensinamentos teóricos e que são necessários. Jesus separa os seus 12 discípulos e começa a caminhar com eles e preparar esses homens a fim de serem os sucessores, aqueles que levariam o reino de Deus, aqueles que implantariam a igreja, começaria o cristianismo sobre a terra. E nesse processo de aprendizado na escola de Jesus, muitos ensinos foram necessários. Ensino teológicos, aplicação do Velho Testamento, a interpretação correta das leis do Antigo Testamento, trazida para a luz do Novo, da vinda de Jesus, que trouxe luz para o Velho. E todo esse ensino teórico era necessário. Mas Jesus sabia muito bem que além da teoria, Ele precisaria de deixar os discípulos praticarem a fé. Terem um ensino prático no dia a dia, faria a diferença e forjaria os discípulos em homens de caráter, homens de fé, homens capazes de dar uma resposta para o mundo, uma resposta para si mesmo, diante das lutas e tribulações. E então, esse segundo aspecto, Jesus permanece dormindo, porque era a hora da aula prática. Era a hora de colocar em prática alguns dos ensinamentos que Jesus havia dado. Então Jesus permanece quieto, como diz o texto, reclinado em uma almofada, e o barco sendo chacoalhado pelas ondas, as águas adentrando, e os discípulos apavorados, todos tentando fazer alguma coisa, quem sabe tirando a água com um balde, com algum recipiente, outros tentando segurar o mastro, outros tentando agarrar no remo, e todos correndo para todos os lados, porque era a vida prática, a vida real. E meus amados, Jesus dormiu porque se faz necessário, na minha vida e na vida dos apóstolos, na vida de todos aqueles que nasceram e vivem, se faz necessário enfrentarmos momentos difíceis, se faz necessário encararmos os ventos contrários, se faz necessário entrarmos em tempestades. Por que, bispo, isso é tão importante? Porque somente na prática nós vamos poder exercitar a nossa fé em Deus. Na prática, nós vamos poder viver as experiências que foram nos passadas por conhecimento teológico, por ensinos das Escrituras. Mas nenhum ensino teológico vai substituir a nossa experiência com Deus vivo. A experiência prática do dia a dia. E é interessante que muitos de nós pedimos a Deus, para Deus nos levar a um patamar de intimidade, de experiência com Ele, aonde ainda nós não podemos chegar. Eu já orei assim, confesso. Deus, me leva a ter uma experiência profunda contigo. Me leva a um lugar em Ti, Senhor, que eu vou ter uma visão maior do reino, uma visão maior da vida, uma visão maior da Tua pessoa. E nós oramos, mas não temos consciência do processo. Então Deus fala assim, muito bem, meu querido. Você quer me conhecer melhor? Você quer experimentar da minha fidelidade, do meu poder? Então eu vou ficar aqui quietinho e vou permitir que você experimente uma tempestade. Eu vou permitir que você experimente ventos contrários. Porque só assim
nós teremos as nossas experiências com Deus. O problema, amados, muitas vezes, é que nós temos uma visão errada da tribulação. Nós temos uma visão errada de quando nos vêm os ventos contrários. Nós logo nos afligimos e pedimos a Deus: Deus, tira isso. Tira esse vento, tira essa força que me impede, tira essa tribulação. Tira este homem, tira essa mulher, tira essa pedra. Mas se nós tivéssemos uma visão correta acerca da necessidade de enfrentarmos ventos contrários, com certeza nós poderíamos exclamar como o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3, onde ele fala assim: olha, nós nos gloriamos, olha só a colocação, nós nos gloriamos nas nossas tribulações. Espera aí, apóstolo Paulo, você deve estar enganado, não é nas tribulações, a palavra ali eu acho que foi trocada, o intérprete escreveu errado. Não, o apóstolo Paulo estava consciente, e ele faz toda uma abordagem subsequente a essa declaração. Ele diz assim: eu me glorio na tribulação, porque a tribulação, ela produz, olha que coisa interessante e linda, Romanos 5,3, a tribulação, ela produz perseverança. E eu que achava que a tribulação, que os ventos fortes só servia para destruir, só servia para atrasar a minha vida, só servia como uma pedra no sapato meu e de todos aqueles que passam por lutas. Mas o apóstolo Paulo entendia diferente. Ele diz assim: não, a tribulação, ela produz, ela produz, ela traz avanço, ela traz progresso. A tribulação nos leva a adquirirmos perseverança. E na NVI dizia: a perseverança nos leva a um caráter forjado, ou um caráter firme. Na Almeida diz que nos leva a uma experiência. A perseverança que foi produzida pela tribulação vai fazendo uma cadeia de consequências, e uma coisa vai produzindo outra. Depois da perseverança, há uma experiência. A experiência faz com que o nosso caráter seja formado, que nós passamos a enxergar a vida diferente, como pessoas maduras, não mais como crianças que choram a qualquer momento por qualquer coisa. Até mesmo quando os pais a tiram de um perigo, ela está prestes a cair em um buraco, o pai vai e atira, e a criança chora, porque ela não entende, porque lhe falta conhecimento. Mas a perseverança, ela tem este fator, ela produz então uma experiência, forja os nossos caráteres. E depois ele complementa dizendo: e a experiência produz a esperança. A esperança, que é uma das palavras mais poderosas, e quando vividas, é uma das forças internas do homem mais forte. Esperança de que a palavra se cumprirá. Esperança de que tudo está sob controle. Esperança de que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas tudo isso veio de um processo de ventos contrários, de luta. Sabe, amado, baseado na palavra, eu posso te dizer que a luta, muitas vezes, nada mais é do que uma oportunidade de crescimento. Oportunidade de crescimento. Por incrível que pareça. Você tem pedido a Deus crescimento? Crescimento espiritual, crescimento profissional, crescimento como pessoa. E Deus diz: para mim te dar o crescimento, eu preciso trabalhar com você. E para que eu trabalhe com você, eu preciso de usar alguns fatores, como os ventos contrários, como a tempestade,
Quem sabe hoje você não está passando por uma tempestade. São tempos difíceis. São tempos difíceis, não só sobre o Brasil, sobre a terra, sobre toda a humanidade. Talvez, eu posso dizer por mim, na minha existência, eu nunca presenciei tempos tão difíceis como este. Tão difíceis como este. Mas nós não podemos ficar prostrados, pelo contrário. Temos que aprender com as Escrituras e entender os momentos adversos como uma escola de Jesus. Teu caráter está sendo forjado. Você está se tornando no homem e na mulher que Deus vai usar. Aleluia por isso. Se você entender este momento. Porque se você entra numa tempestade sem entendimento nenhum, você já entra errado. Infelizmente, os apóstolos, nessa tempestade, eles tiveram falhas. Porque então eles não entenderam absolutamente nada. E perderam uma visão que eles nunca poderiam ter perdido. De quem estava com eles no barco. Quem estava com ele no barco? Era o Senhor dos céus e da terra. O mesmo que eu acabei de descrever, que Paulo descreve à igreja de Colossenses, que por meio dele todas as coisas foram criadas, para ele todas as coisas foram criadas, e tudo existe e subsiste por causa do seu poder, por causa da sua voz de ordem, sua voz de comando. Era este Jesus que estava no barco. E os discípulos então, na sua fragilidade, que representa eu e você, os discípulos frágeis. Por isso que quando eu pensei nesse tema, eu pensei aprendendo a confiar em Deus, porque é uma escola que nós vamos aprender essa lição até o último momento, e ainda vai nos faltar um pouco. Ninguém, eu acredito, esteja completamente pronto neste quesito e falar assim, olha, eu já aprendi em todas as áreas a confiar em Deus. Eu já aprendi. Então os discípulos vão lá e acordam Jesus. Eles acordam Deus. E falam assim para ele, você não se importa com a gente? Você não se importa que a gente está morrendo? E aí nós julgamos eles dizendo, olha, como é que pode eles terem uma atitude como essa? Os discípulos estão nos representando nesse texto, meu querido. Eu já acordei Deus, entre aspas, muitas vezes. Nas minhas orações, tentando chacoalhar Deus. Senhor, o Senhor não está vendo. Senhor, o Senhor não está vendo a dor que eu estou sentindo. O Senhor não está vendo o aperto que eu estou sentindo. O Senhor não está vendo a dor da irmã, a dor do irmão. Foram o que os apóstolos falaram para ele. O Senhor não se importa que a gente vai morrer, o Senhor não se importa. Essa é uma visão errada da tribulação. É aquela em que nós culpamos Deus. Tudo isso está acontecendo por causa de Deus. Deus não se importa conosco. Deus não se importa com a humanidade. Deus não se importa com o seu povo. Onde é exatamente o contrário. Deus está permitindo algumas coisas para que eu e você cresça. Para que eu e você tenhamos experiências profundas com Deus. Para que na prática nós experimentemos Deus. Ao ponto depois de nós podermos dizer para as pessoas, olha, eu conheço Deus. Eu conheço Ele. Como Jó, depois da grande tribulação que ele passou em sua vida, ele chega exatamente a essa conclusão, dizendo, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Teve experiências profundas com Deus no meio da tribulação. Portanto, meu querido, esse é o segundo aspecto. Jesus deixou a tribulação vir, permitiu sim que ventos fortes vieram, para que eles crescessem com aquele episódio, tivessem novas experiências
com Deus. Novas experiências. Que experiência que foi essa? A experiência, uma das mais marcantes que os discípulos tiveram com Jesus. Quando ele se levanta e pela primeira vez, eles já viram Jesus curar enfermo, repreender demônio, mas dar ordem para o vento e para o mar. Foi a primeira vez. E Jesus se põe de pé e fala: aquieta-te, acalma-te. E eles puderam ver que diante deles havia um ser que dominava todas as coisas, que rege todas as leis, que domina toda a química, toda a ciência, toda a biologia, toda a existência. Eles puderam ter uma experiência com Ele, que só foi possível por causa que houve uma luta. Só foi possível porque teve ventos contrários. Eu te desafio você, meu irmão, minha irmã, você que hoje está passando por luta. Quem sabe você foi diagnosticado com uma doença. Quem sabe você está lutando com alguém que está doente. E eu não estou dizendo que foi Deus que colocou doença, mas eu estou dizendo que no meio dessa tempestade, você pode sair mais forte dela. Você deve sair mais forte, mais forjado, com experiências pessoais com o teu Criador, com experiências sobrenaturais com o seu Senhor. Aleluia. E a terceira coisa que eu acredito porque Jesus dormia em meio à tempestade, é porque ele confiava plenamente no seu Pai. Jesus tinha uma confiança plena na soberania de Deus, na proteção divina. Jesus tinha uma confiança plena no propósito no qual ele foi chamado. Jesus tinha uma confiança plena que Deus tinha um propósito na sua vida, e ele bem o sabia deste propósito, que ele haveria de sangrar em uma cruz, e que cada gota de sangue vertida de Jesus seria o preço da remissão da humanidade. Jesus sabia do seu propósito, Jesus sabia do tipo de morte que sofreria, Jesus sabia porque o Pai o havia falado. O Pai o havia revelado. Jesus podia dormir tranquilo em meio à tempestade, porque ele sabia que o Pai disse que ele haveria de morrer uma morte de cruz. Jesus não veio ao mundo para morrer afogado no mar da Galileia. Muitas vezes os seus opositores, entre eles muitos religiosos da época, quando Jesus anunciava que ele era Deus, da mesma essência de Deus, o Deus Filho que se manifestou na carne, eles pegavam em pedra para apedrejar Jesus. Teve um feito registrado nos evangelhos, que eles agarraram Jesus e o levaram para jogar Jesus de um precipício para baixo. E não há nenhuma indicação, nenhum escrito dizendo que Jesus clamou, ou se desesperou, dizendo: não, não me atirem, não me joguem precipício abaixo. Não, simplesmente eles o levaram, mas por força do Pai, Jesus volta andando e passa no meio deles, e ninguém ousou colocar a mão sobre ele. Aleluia. Antigamente eu ouvia muito isso, hoje até que eu não ouço muito, de pessoas que dizem assim: se Jesus voltasse hoje novamente na terra, fariam com Jesus coisas piores do que foi feito. É um absurdo a falta de conhecimento. O que foi feito com Jesus foi feito porque Jesus se entregou. Jesus não foi pego de surpresa. Ah, coitado de Jesus, os homens o pegaram e o crucificaram, tadinho dele. Não, Jesus disse: a minha vida eu a dou em favor de vocês.
eu a dou e a tenho de volta. Não houve surpresa, não houve emboscada, houve entrega de um cordeiro, conforme as Escrituras, que sem abrir a sua boca, foi levado à cruz, e se entregou por mim e por você. Portanto, quando a tempestade veio, Jesus confiava no Pai de forma plena, ao ponto de descansar, em meio a um naufrágio do barco. E eu termino com este ponto, talvez seja a maior lição desse texto. Talvez seja o desenrolar de todo esse texto, o que realmente Jesus esperava como um grande aprendizado para os seus discípulos. Que eles confiassem em Jesus. Que eles confiassem em Jesus. Eu escrevi algo aqui que eu achei bonito, que diz assim: o barco onde Jesus está pode até ser sacudido, mas não pode afundar. Aleluia. O barco onde Jesus está pode ser sacudido, meu irmão. Se você é alguém que entregou sua vida para Jesus, Jesus hoje Ele mora em você, Jesus habita conosco, habita com você. Eu quero te dizer que a sua vida pode até ser sacudida, mas não vai afundar em nome de Jesus. E a grande lição que Jesus queria passar é que eles confiassem em Jesus. Que eles confiassem em Jesus. E há uma diferença enorme em dizermos que cremos em Deus, e outra coisa completamente diferente é confiar em Jesus. Tiago diz na sua epístola que até os demônios creem e estremecem. O diabo talvez seja o mais crente que existe. Crente no sentido de saber que Deus existe, que Deus é real. O diabo sabe muito bem de tudo isso. Agora, uma coisa é você falar, eu acredito em Deus. E outra coisa bem diferente, e que pode mudar a tua história, pode mudar as circunstâncias da sua vida, é você confiar em Jesus. Confiar em Jesus. E eu fiquei pensando, o que nos faz confiar em alguma coisa? Ou em alguém? Você deixaria um filho seu, um bebê, uma criança sem defesa, nas mãos de uma pessoa desconhecida para passar um dia? Você entregaria o seu filho querido nas mãos de uma pessoa estranha para cuidar dele durante o dia todo? E você ir para outro lugar? É bem provável que não. Por que nós não faríamos isso? Porque não há confiança. Não há confiança. Por que nós devemos confiar em Deus? Por que Jesus confiava plenamente no Pai? Porque nós confiamos quando conhecemos as pessoas, porque quando conhecemos as pessoas, nós conhecemos o seu caráter, o seu coração, as suas intenções. É por isso que num relacionamento, confiança é tudo. Um relacionamento entre marido e mulher, se não houver confiança, os alicerces estão abalados. Se não houver confiança, dificilmente dará certo. E Jesus sempre usou muito essa analogia, que Ele é um noivo, e que nós somos a noiva, a sua igreja, em que Ele vem buscar a sua igreja para o grande casamento. Jesus confiava no Pai, porque conhecia o Pai, e confiava na sua palavra. Por que nós devemos confiar em Jesus? Eu ouvi uma frase de um homem, que resumiu, sintetizou bem isso, dizendo: nós devemos confiar no homem que morreu no nosso lugar.
Alguém que toma o meu lugar em uma morte é alguém que eu devo confiar. É alguém que prova para mim e para você que é alguém de confiança. E confiar em Deus é a condição essencial para se viver uma vida de paz e tranquilidade. Confiança em Deus é o único caminho para se dormir em meio a tempestades. Somente quem consegue confiar em Deus pode colocar a cabeça num travesseiro e dormir quando o seu filho ainda não voltou, quando já a noite começa a cair, ou quando você tem que soltar deles, e eles então criam asas, e mudam de cidade, e mudam de ambiente, e começam a desbravar esse negócio chamado de vida, e eles saem, e há pais que piram, porque não tem a tranquilidade da confiança. A confiança em Deus em momentos difíceis, em todas as áreas da nossa vida, é a maneira que Deus estabeleceu para que a sua alma tenha paz, para que você possa verdadeiramente descansar, apesar da tempestade, apesar do vento forte, descansar. Por que os discípulos tinham que ter confiado em Jesus? Primeiro, porque eles conheciam Jesus, já estavam caminhando com Ele. Segundo, porque Jesus, no começo dessa história, Ele libera uma palavra dizendo: vamos para o outro lado. O Mestre, o Senhor falou: vamos para o outro lado. Jesus não disse: vamos tentar atravessar este mar, vamos tentar chegar lá, quem sabe a gente com muita sorte consiga. Não, Jesus libera uma palavra de ordem: nós vamos para o outro lado. Meu querido, na minha vida e na sua, o que nós temos é exatamente isso. Nós temos a palavra, andamos sobre a palavra, vivemos sob a palavra. Não é loucura, é confiança naquele que morreu no meu lugar. Se a gente pudesse colocar regras ou estipular condições para se confiar em alguém, talvez essa de se oferecer para morrer no lugar seu, talvez fosse a top, a número 10, a maior prova de confiança que alguém poderia nos dar. Quem está disposto a morrer por mim não vai me causar mal. Quem está disposto a morrer por mim, prova o seu amor por mim. Quem está disposto a se sacrificar em meu favor, verdadeiramente me ama. Essa é a grande lição desse texto, meu querido. Cansamos, sim, naturalmente. Cansaço não quer dizer esfriamento espiritual. Não desviou da fé, não apostatou, somente está cansado e precisa recarregar as baterias, faz parte da existência humana. Jesus dormiu para permitir que eles tivessem uma experiência profunda com Ele, através de ventos contrários. E Jesus dormiu, porque confia plenamente na ação de Deus, na ação do Pai. E essa é a lição do texto. Você confia em Deus? Você tem coragem de abrir mão, realmente abrir mão do controle e confiar em Deus? Talvez você tenha tentado ganhar os seus filhos para Jesus de inúmeras maneiras. Você já experimentou confiar no Espírito Santo? Na ação de Deus
Porque quem converte o homem a Deus? Nós ministramos, nós ensinamos, nós testemunhamos, mas é uma ação sobrenatural de Deus no coração do homem. Há um momento em que Deus entra de uma maneira tão pessoal, tão milagrosa, tão sobrenatural, que ninguém explica com clareza o momento da salvação. Alguma coisa acontece, o coração se dilata, e a salvação e o Salvador passa a morar aqui dentro. Diz o Salmo: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam. Confiar em Deus é a essência da vida cristã. É o descanso que precisamos. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Coloque as suas lutas na mão de Deus. Porque mais cedo ou mais tarde, Ele dará ordem para este vento cessar. Ele dará ordem para este mar se acalmar. E você vai viver uma experiência sobrenatural. Ai, bispo, eu não consigo ver isso hoje. Eu não consigo enxergar. É assim mesmo, meu querido. Alguém já disse de forma muito sábia: na vida nós andamos para frente, mas só entendemos quando olhamos para trás. Há coisas que Deus está fazendo hoje, você não vai entender. Não tente, porque você não vai entender. Mas lá na frente você vai olhar para trás e vai falar assim: hoje eu entendo, Deus. O Senhor não me deu o que eu pedi, porque eu ia me afundar nesse desejo. Ah, Pai, eu entendo hoje por que aquele namoro não deu certo. Seria uma ruína na minha vida. Ah, eu entendo hoje, Senhor, porque eu chorei tanto por aquilo, mas o Senhor não permitiu. Confie em Deus. Deus é soberano, está no governo, está cuidando de mim e de você. Confia no poder do Senhor Jesus. Amém. Quero ainda, com a graça de Deus, fazermos uma oração. Para você que está no meio dessa tempestade, que você possa sentir agora, neste ambiente que você está assistindo, quer seja na sua casa, no seu carro, a paz de Deus invadindo o seu coração e a certeza que Deus está no controle. Pai, em o nome de Jesus, como é rica a Tua palavra e as Tuas instruções. Como é rica, Senhor, o ensino que o Teu Espírito nos deu nessa oportunidade. Eu gostaria de orar agora, Pai, por todos aqueles que estão lutando contra ventos contrários, atravessando, Senhor, calamidades, durezas deste tempo difícil. Pai, que o Teu Espírito Santo venha agora sobre essa pessoa, sobre este homem, essa mulher, Pai, trazendo uma certeza interna. Filho, eu estou no barco. O barco pode chacoalhar, faz parte, mas não afundará, porque eu estou contigo. A minha destra te sustenta, a minha mão te fortalece. Visita, papai querido, essa pessoa agora neste leito, Senhor, nessa UTI, papai. Dê graça, Senhor, que a Tua misericórdia a envolva, Senhor. Que a cura brote neste corpo, que o mal, Senhor, seque pela raiz, conforme aquela figueira secou quando o Senhor determinou sobre ela. Que este mal, Senhor, seque pela raiz, e que essa pessoa saia dessa tempestade, como os discípulos saíram. No começo eles temiam a tempestade, mas depois eles estavam trêmulos, temendo a grandeza de Deus e declarando: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que a turbulência na sua casa, que a turbulência na sua vida, cesse pela ordem de Jesus. Amém
Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.